E aí, galera, tranquilo, numa boa. Vou retomar aqui um tema que ele que eu já falei várias vezes e é assim, ó, bastante comum, que é a filosofia, mas a filosofia naquele momento em que o jovem ele vai se preparar para o Enem, vai se preparar para o vestibular, né? E ele se propõe cursar a filosofia, não é? Que é um momento assim de dúvida. E eu falo isso porque chegou nas minhas redes a pergunta não formulada para mim, mas formulada para uma comunidade, né? Uma moça que dizia que queria fazer filosofia e o que as pessoas pensavam disso. E é evidente que houve pessoas contrárias. Mas chamou-me a atenção um indivíduo em especial que me provocou assim a vontade de fazer esse vídeo, me provocou. Porque ele, de uma maneira agressiva, ele diz que a ideia desta pessoa fazer filosofia era o equivalente a ir à Disney, né? Uma ilusão. E ele diz mais que a sociedade é uma sociedade de troca e que o trabalho é uma troca e que, portanto, não há espaço para a filosofia, porque se há a filosofia de um lado, não há a troca por outro. E a troca, evidentemente, que ele aponta o salário, uma remuneração. Portanto, a filosofia seria um investimento inútil, porque no mercado não haveria uma troca suficiente para valer todo o esforço. Bem, para eu começar a pensar sobre isso, lembrei-me dos gregos clássicos, Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Em que eles diziam que há uma diferença entre os animais e os homens, né? As mulheres, as pessoas. Porque apesar de pessoas e animais serem animais, ambos terem corpos, terem necessidades muito semelhantes entre si, havia algo no animal humano que o diferenciava do animal, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que uma vaca esteja com fome e eu esteja com fome. Percebam que no aspecto fome nós somos idênticos. Entretanto, eu posso me alimentar no momento que eu tenho fome ou eu posso aguardar. Eu posso me alimentar daquilo que está disponível ou eu posso criar algo para me alimentar. E, inclusive, posso criar um alimento que não esteja na natureza, mas que seja produto da racionalidade e da intenção humana. Com isso eu quero dizer que nós somos pessoas, nós somos sujeitos racionais e, portanto, nos diferenciamos dos animais, porque temos algo em nós, né, aonde mora, vamos dizer assim, a racionalidade. Portanto, nós temos uma mente, nós temos uma alma, nós temos algo que nos permite ter a consciência do que está ao nosso redor e podemos fazer escolhas. Somos livres, portanto não somos naturais, né? Não somos subordinados à natureza, mas podemos criar. Percebam que, diriam os clássicos, por consequência, nós trabalharmos naquilo que nos faz humano é muito melhor, né, do que nos mantermos na linha do animal. O que eles diziam com isso? Que sexo, drogas e rock and roll, né? Nós, os animais, quereremos, né? O prazer, a alimentação e etc. Nós, os animais, somos iguais. Entretanto, aquilo que nos difere é o que vale a pena, diriam os gregos clássicos. Portanto, o que nos difere é a mente
é a consciência, é a racionalidade, é o desenvolvimento da inteligência, da moralidade, da ética. Percebam, quanto mais eu me envolvo com aquilo que me faz humano, né, mais humano eu sou. Eu vou me qualificando, eu vou, vamos dizer assim, evoluindo. E eles chegaram à conclusão de que, portanto, a filosofia era o top do top, né? A filosofia, por ser radical, a filosofia, por trabalhar as perguntas sobre os porquês, a criticidade, a filosofia, por provocar a nossa consciência sobre o mundo, a filosofia, por provocar a nossa fala sobre o mundo, seria essencialmente a ciência, a arte, a sabedoria, o conhecimento, não sei. A filosofia seria aquilo que provocaria a humanidade do humano, a racionalidade do humano, a moralidade do humano, a eticidade do humano, porque provocaria a consciência sobre as coisas que nos que estão em nosso entorno e, portanto, nos faríamos qualitativamente sujeitos da nossa própria vida, sujeitos do nosso futuro, né? À medida que podemos refletir sobre ele. Portanto, aquilo que nos faz humano é aquilo que é artificial. Como assim? Porque é aquilo que a razão trabalha, é aquilo que a consciência cria, é aquilo que nós fazemos sobre a natureza e as coisas dadas. Inclusive, nós somos os únicos animais que, por sermos criativos, né, criamos a nossa própria servidão, a servidão voluntária. Nós, sujeitos que podemos pensar, podemos criar, acabamos nos submetendo ao Estado, acabamos nos submetendo ao trabalho, acabamos nos submetendo a rotinas, a moralidades, portanto, acabamos nos submetendo, portanto, criando as nossas próprias grades. E a filosofia, muito observadora que é, ela tem a característica de dizer: olha a servidão voluntária, meu amigo. Observe isso. Pense, raciocine, veja se tu não pode sair deste beco que tu te meteste, né? Percebam isso. E a ideia do trabalho como troca não deixa de ser uma servidão voluntária. Eu aceitar que só esforços em que eu teria algo em troca, ou seja, um esforço é limitado pela troca, é uma servidão que eu aceito e que eu corro atrás. Provavelmente esse cidadão que diz: filosofia não vale nada, não vale o esforço, porque no mercado da troca nada será trocado por ela, é alguém que é subserviente ao mercado e talvez por não ser alguém que exercite o filosofar, ele sequer teve consciência, né, do que disse. Ele não refletiu sobre o que ele disse. Ele entende que o mercado, que vejam, é uma criação humana, portanto é ir à Disney, é uma invenção, é uma criação a qual nós nos submetemos, porque muitos acreditam que a troca vale o esforço da submissão. Percebam que este cidadão, ao agredir esta aspirante à filosofia, né, agredir com argumentos não pensados, ele parte de algumas premissas que não foram refletidas. A premissa primeira, a premissa maior: tudo que vale é determinado pelo mercado. Premissa 2: eu só me esforço pelo que vale.
Conclusão: logo, o mercado determina o que eu faço. Percebem? Mercado determina o que vale e eu só faço o que vale. Logo, eu faço o que o mercado quer. Entretanto, esse mercado, como eu disse, é uma invenção humana e, portanto, é uma subserviência voluntária e irrefletida, justamente por este cidadão que não gosta da filosofia. Então, não é pouco o que ele disse, não é pouco. Mas a filosofia é tão perigosa que a filosofia poderia perguntar: para que o mercado? Vejam, seguindo a lógica, se eu me esforço por aquilo que me dá algo em troca, que me remunera, para que o mercado? O que o mercado me dá? O que o mercado me remunera? O mercado me dá uma sociedade que tem pobreza, o mercado me dá uma sociedade poluente, e o mercado me dá a guerra, o mercado me dá um planeta que está se exaurindo, né? E talvez a saúde, a educação, a moradia e tudo de bom que também há, né? Talvez muita coisa disso só exista porque alguém ignorou o mercado, né? Ignorou o mercado e fez por desejo de melhoria na sociedade. Então, a filosofia, ela é muito perigosa e talvez por isso esse cidadão, com medo que a filosofia refletisse sobre o seu próprio pensar, sobre as suas premissas, ele já foi dizendo: não faça, não seja boba, faça o que tem valor de troca. Relembrando, mas é o mercado fictício que vai dizer desse valor. E por que acreditamos no mercado? Pelo prazer da troca, do que eu recebo em troca? Mas se nós percebermos, a sociedade não vai bem das pernas e o mercado continua ali exercendo o seu poderio sobre nós. Eu poderia dizer que realmente, para a filosofia não há troca, né? E por que não há troca? Não há troca porque ela está, eu não sei se acima do mercado ou se ela é tão diferente do mercado que ela questiona o mercado e impede a igualdade. É a filosofia que pergunta, que eu acabei de mencionar, para que o mercado? O mercado não pode se perguntar para quê, mas a filosofia pode. E é por isso que ela é assustadora. E é por isso que tanta revolta em algumas pessoas ela traz. Então, eu diria para essa moça que ela passasse a refletir se ela quer trabalhar com aquilo que é especificamente humano, né? Que é a consciência, que é a mente, que é a alma, no sentido grego clássico, né? Que é trabalhar a consciência sobre o que nos rege e, portanto, ela vai trabalhar de maneira radical, né? Ela fará perguntas perigosas e fortes, ou se ela quer ser como esse sujeito que respondeu tão grosseiramente, né? Se ela quer se submeter ao mercado, né? Endeusar o mercado e não fazer a pergunta para que do mercado, mas ficar a serviço dele numa servidão voluntária, cujo livro é interessante, viu? Apesar de que não trata exatamente sobre isso. Mas enfim, ficar na servidão voluntária. Eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, mas eu estou aqui para fazer a distinção, né, entre a filosofia por ela mesma e fazer algo por troca. Moça, a escolha é tua, mas que esse cidadão me irritou, ele me irritou. Abraço e até a próxima.